O que é o hipercalórico? Para que serve o hipercalórico? E como a gente consegue encontrar o melhor hipercalórico com o melhor custo-benefício? Então hoje você vai entender tudo sobre isso de maneira bem completa. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo novo. Então se inscrevam e, sem enrolação, bora pro vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o hipercalórico. O hipercalórico nada mais é do que um suplemento alimentar a fim de fazer você alcançar uma quantidade calórica maior no seu dia. E normalmente é buscado isso quem quer hipertrofia. Por quê? Porque para a gente conseguir ganhar mais massa muscular, a gente precisa estar em superávit calórico. Ah, Eduardo, eu consigo ganhar massa muscular com uma dieta normocalórica? Consigo crescer seco, por exemplo? Até consegue. Só que o processo vai ser muito mais lento. Então, muitas das vezes, faz mais sentido você ganhar massa muscular com um pouquinho mais de gordura e depois você apenas ir lapidando depois que você chegar justamente no objetivo que você quer. Mas beleza. O que a gente tem que entender, além dessas questões, é para que serve o hipercalórico? E o hipercalórico, pessoal, ele não vai ser um substituto de refeições. É isso que a gente precisa se atentar. O hipercalórico é para você incluir justamente no seu dia num período de tempo onde você não consegue se alimentar. Então vamos supor que entre o almoço e o lanche tem um período de tempo muito grande que você acaba não se alimentando. Porque você acaba ficando muito ocupado ou porque você não está com muita fome. Então justamente no meio desse período de tempo, é interessante você incluir hipercalórico. Por quê? Porque é nesse momento que você vai aumentar a quantidade calórica e como vai ser uma ingestão de um líquido, vai ser muito mais fácil de você estar atingindo essa quantidade calórica e ele não vai te dar tanta saciedade, porque como vai ser a questão do líquido, o líquido ele vai ser absorvido, ele vai ser digerido de uma maneira muito mais rápida do que se fosse uma alimentação sólida. Então se você quer hipertrofia, não corte alguma refeição para você incluir o hipercalórico, porque não vai fazer sentido. No final das contas você vai estar trocando 6 por meia dúzia, porque aí você vai estar trocando uma refeição sólida por uma refeição líquida. Mas como a gente consegue encontrar o hipercalórico com o melhor custo-benefício? E a primeira coisa que a gente tem que se atentar é justamente a quantidade de gordura. Por quê? Porque vamos supor, você está num ambiente que você está com um superávit calórico, ou seja, você está consumindo mais calorias do que você gasta. Então nessa questão, o que a gente tem que entender é que você não pode diminuir a sensibilidade à insulina. Ou seja, se você consumir um hipercalórico que tenha muita gordura saturada, isso vai diminuir a sensibilidade à insulina. E isso vai fazer com que, além de provocar maior risco de você ter diabetes, isso vai fazer com que você tenha maior dificuldade de ganhar massa muscular e maior facilidade de você ganhar gordura. Então é interessante você procurar um hipercalórico com baixa gordura e que tenha mais carboidrato. Porque o hipercalórico nada mais é do que um blend de carboidratos, que eles vão ter carboidratos mais simples, como maltodextrina, como destrose, que são carboidratos que eles são similares eles são absorvidos e são assimilados de uma maneira igual do que o açúcar, por exemplo, o açúcar refinado, o maltodextrina e a destrose. Já o oximase, ele vai ser um carboidrato mais complexo, que a sua absorção, a sua digestão vai ser mais lenta. Então você procurar um hipercalórico que tenha mais o oximase é muito importante, porque isso vai evitar que você tenha picos de glicose muito altos, logo você vai ter um pico de insulina muito grande também, que isso pode provocar um aumento na resistência periférica à insulina e isso vai ser ruim para os seus resultados. Então, o que a gente tem que se atentar? Além de se atentar na gordura, além de a gente se atentar na tabela nutricional e também, principalmente no preço, a gente tem que se atentar na lista de ingredientes. E como assim, Eduardo? O primeiro ingrediente dessa lista vai ser o que tem a maior concentração de todo o suplemento, ou seja, se a maltodextrina, por exemplo, é o primeiro na lista de ingredientes, isso significa que a maior quantidade de carboidrato é a maltodextrina. Ou seja, a maior quantidade de carboidrato que está aí no seu hipercalórico é açúcar. E aí, o que você tem que se atentar é justamente quais são os outros ingredientes, porque o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade e o último ingrediente é o que tem a menor quantidade. Então é importante demais, se você encontrar um hipercalórico com bom custo-benefício e que tem o oximase como primeiro ingrediente nessa lista. Vai fazer muito sentido. Mas vamos supor que você não encontrou. Vamos supor, Eduardo, eu não encontrei, eu acabei encontrando um hipercalórico que tenha maltodextrina e destrose como primeiros na lista de ingredientes só depois que vir o oximase.
tudo bem. Se você não encontrou eles e você encontrou esse hipercalórico com um bom custo-benefício, faz sentido você acrescentar, por exemplo, fibras, como, por exemplo, você acrescentar flocos de aveia, que isso vai fazer com que o índice glicêmico da refeição ele tende a diminuir. Ou seja, você não vai precisar de um pico de glicose tão alto, você não vai fazer um pico de glicose tão alto e isso, consequentemente, vai trazer um pico de insulina muito grande para prejudicar a sua sensibilidade à insulina. E se ficou complicado para você entender sobre índice glicêmico, entender sobre carga glicêmica, eu vou fazer o seguinte, ó, assim que você terminar esse vídeo, clica aqui no card aqui em cima, que isso, eu já fiz um post sobre isso, para falar sobre o índice glicêmico, o que é o índice glicêmico, qual é a diferença do índice glicêmico para a carga glicêmica. E aí, assim que acabar esse vídeo, você vai lá conferir, beleza? Mas o que a gente tem que entender, enfim, resumindo, para você encontrar um bom hipercalórico primeiro, olha o preço, para ver se ele tem um bom custo-benefício. O segundo fator é você ver a quantidade de gordura saturada, que é interessante demais não ter muita gordura saturada, não pode extrapolar essa quantidade. O terceiro fator, ver a ordem da lista de ingredientes dos carboidratos. Ou seja, foca no hipercalórico que tenha o oximase, porque justamente vai ser um carboidrato mais complexo, então vai ser melhor para a gente ser digerido e absorvido para evitar a sensibilidade à insulina. E caso tenha maltodextrina no primeiro como lista de ingredientes, que é o normal, normalmente você vai ver isso. O primeiro da lista de ingredientes vai ser maltodextrina ou destrose, você acrescenta aveia para fazer com que a sua digestão seja mais lenta e você evite diminuir a sensibilidade à insulina. Beleza, pessoal? Olha só, eu espero que eu tenha ajudado vocês a suprir todas as dúvidas em relação ao hipercalórico. Se ficou ainda outra dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu ficarei feliz em respondê-los. Até a próxima!